Estamos aqui mais uma vez para falar do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Mas que beleza! Você que vai ser servidor do TRE Bahia em breve, fiquem comigo e me acompanha. Estamos falando dos atos do processo, do ato citatório. Estamos falando da intimação, de como será feita a intimação. Vamos terminar de falar da intimação do Ministério Público e entrar em prazos no TRE. Olha lá! Artigo 51 diz que a intimação do Ministério Público será pessoal. Importante, hein? A intimação do Ministério Público será pessoal com vista dos autos. Então não basta intimar, não basta publicar, não basta falar, Ministério Público, aconteceu. Não, tem que dar vista ao Ministério Público quando ele for intimado. Isso é muito importante e aparece muito em prova. A intimação do Ministério Público será pessoal com vista dos autos. Parágrafo único. A intimação da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e do defensor nomeado será sempre pessoal. Olha que beleza para fazer questão de prova de alternativa. Ministério Público tem vista pessoal tem intimação pessoal com vista dos autos. Ministério Público tem intimação pessoal com vista dos autos. Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda, Defensoria Pública e o defensor nomeado tem intimação pessoal. Mas está escrito alguma coisa aqui com vista dos autos? Não. Então toma cuidado com isso aí em questão de alternativa. Artigo 52. Aí nós começamos a falar de prazo. Os prazos no tribunal são peremptórios. Os prazos no tribunal são peremptórios. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem prazo dilatório no tribunal. Não tem aquele prazo que pode ser ampliado. Não, o prazo é peremptório. Acabou, não tem discussão. O prazo é imexível, como já disse um ministro intelectual, né? Então, senhores, os prazos no tribunal são peremptórios, terminam no fim do expediente ordinário e correm em secretaria, salvo as exceções de lei. Prazos são peremptórios, terminam no fim do expediente ordinário, então na hora que fecha o tribunal, e correm em secretaria. O que significa correm em secretaria? Quer dizer que você não vai pegar o processo para levar para analisar. O prazo corre com o processo lá no tribunal, corre em secretaria. Hoje já não faz mais diferença isso, porque afinal de contas a gente está falando de processo eletrônico e teoricamente você consegue ver o processo de qualquer lugar que você tiver, né? Mas essa expressão correm em secretaria significa que o processo não sai de lá, que o processo fica lá, salvo as exceções de lei. Parágrafo 1º nos diz que os prazos começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. Olha aqui, ó. Os prazos começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. Quer dizer que o dia da própria intimação não conta, né? Lembra que a intimação será, por exemplo, a juntada da carta que foi remetida, ajuntada aos autos do mandado cumprido pelo oficial de justiça. Então, olha, juntei hoje. Que dia é hoje? Hoje não é dia nenhum. Por quê? Porque o prazo começa a contar amanhã. O que está escrito aqui, ó. Os prazos começam a correr a partir do primeiro dia útil. Então, se hoje for sexta-feira, que dia começa a contar o prazo? Hoje foi juntado. Que dia começa a juntar o prazo? Amanhã, sábado? Não. Depois de amanhã, domingo? Não. Depois de amanhã, segunda-feira, se não for feriado, claro, né? Se for dia útil. Então, o prazo, a intimação foi hoje, a juntada foi hoje. Quando é que começa a contar o prazo? Próximo dia útil, se hoje é sexta, na segunda, tá? Na contagem de prazo em dia, quando a contagem de prazo for em dia
estabelecido por lei ou pelo relator, não se aplica a regra do artigo 219 do Código de Processo Civil. Atenção aqui que isto aqui é muito importante. O que diz a regra do artigo 219 do Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil novo, Código de Processo Civil de 2015, fala que os prazos serão contados apenas em dias úteis. Os prazos lá no processo civil serão contados em dias úteis. E aqui, ó, aqui no TRE, quando a contagem de prazo for em dias, não se aplica, não se aplica a regra do artigo 219. O que significa isso? Significa que nos prazos aqui do TRE, não são contados em dias úteis, são contados em dias corridos. Contados em dias corridos. Não faça confusão. O começo do prazo é no primeiro dia útil após a intimação, ó. O começo do prazo é no primeiro dia útil. Mas depois que ele começou, você conta tudo. Então, se começou a contar na segunda-feira, você tem, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, conta. Domingo, conta. Segunda, então, começou na segunda. Segunda, vamos supor que o prazo seja de 15 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. É aqui que você vai terminar o 10º. Não, esse é o 10º dia. Quinta, sexta, sábado, domingo, na outra segunda. Vamos de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Tá? Então, conta sábado e conta domingo no meio do prazo. Para começar o prazo, não, mas no meio do prazo, sim, porque são dias corridos, não são dias úteis. Se a intimação se der em véspera de dia em que não haja expediente ordinário, o termo inicial do prazo será o primeiro dia útil subsequente. Exatamente aquilo que eu já tinha falado para você, né? Parágrafo 4º. Se a intimação se der em dia em que não haja expediente ou após o término do expediente ordinário, considera-se realizada no primeiro dia útil seguinte. Toda vez que você tiver alguma coisa que não seja em dia útil, vale o primeiro dia útil seguinte. Para quê? Para começar a contagem do prazo. Para começar a contagem do prazo. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º, sendo o prazo em horas, a intimação será considerada na hora fixada para a abertura do protocolo. O que diz o parágrafo 3º? Ó, se a intimação se der em véspera de dia em que não haja expediente ordinário, o termo inicial será o primeiro dia útil subsequente. Beleza. Na hipótese prevista no parágrafo 3º, quer dizer, se a intimação se der em véspera de dia em que não haja expediente, sendo o prazo contado em horas, a intimação será considerada realizada na hora fixada para a abertura do protocolo, tá? Então presta atenção, fiz a intimação hoje, prazo contado em horas, o juiz colocará assim, apresente fulano de tal em 24 horas tal coisa, beleza. Esse prazo vai começar a contar quando? A partir do momento em que for fixado o início da abertura do protocolo, tá? Quando a intimação ocorrer no Diário da Justiça Eletrônico, estou aqui no parágrafo 6º, quando a intimação ocorrer no Diário da Justiça Eletrônico, o prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. E sendo em hora, será contado a partir da abertura do protocolo. Lembra que sendo em hora, conta a partir da abertura do protocolo. E se a intimação ocorrer no Diário da Justiça, o prazo tem início ao primeiro dia útil que seguir a publicação. Então, se a publicação foi hoje, qual é o primeiro dia que eu vou contar? Primeiro dia útil seguinte. Hoje é segunda-feira, qual é o primeiro dia útil? Amanhã, que é terça.
Hoje é sexta-feira. Qual é o primeiro dia útil? Segunda-feira. Não conta sábado, não conta domingo para começar o prazo. Mas no meio do caminho, conta porque são dias corridos, não conta só dia útil, ok? Não faça bagunça com isso aí. Parágrafo 7º. Serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte o começo e o vencimento do prazo. Então, olha, vai para o primeiro dia útil seguinte, o começo do prazo, que eu já falei 34.917 vezes, e também o vencimento do prazo, se coincidirem com o dia em que o expediente for encerrado antes ou iniciado depois do horário normal, ou houver indisponibilidade de comunicação eletrônica. Houve problema. O tribunal abriu mais tarde. O tribunal fechou mais cedo. O que acontece? O prazo não começa naquele dia, o prazo não termina naquele dia. O prazo será empurrado para o próximo dia útil, tá? Parágrafo 8º. A partir da intimação, o prazo fixado em hora conta-se minuto a minuto. Hora é hora, gente, tá? Foi intimado? Foi. A partir da intimação, conta minuto a minuto. A cada minuto você tem menos tempo para cumprir a sua obrigação. Parágrafo 9º. O prazo fixado em hora, que porventura vencer no período compreendido entre o horário de fechamento e o de abertura do protocolo, fica automaticamente prorrogado para o término da primeira hora de início do seu funcionamento. Meio evidente isso, né, gente? Se o meu prazo em horas vai acabar, por exemplo, à meia-noite eu não tenho protocolo. À meia-noite, à 1 da manhã, eu não tenho protocolo. E aí eu preciso fazer isso prorrogado para o próximo dia a partir do início do protocolo. No momento de início do protocolo, tá? Parágrafo 10. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive período em que não se realizarão audiências nem sessões de julgamento, é o recesso forense, tá? Entre 20 de dezembro e 20 de janeiro não acontece nada, suspendem-se todos os prazos, não tem audiência, não tem sessão de julgamento, não tem absolutamente nada, recesso forense, tudo bem? Gente, é claro que o que eu estou falando aqui e o que está previsto ali na lei é teoricamente para processo físico, mas não importa. Você vai responder de acordo com o que está escrito aqui na resolução, tá? Essa história de prorrogar para o próximo dia por causa da abertura do protocolo, evidente que se você está falando de processo eletrônico, teoricamente você consegue fazer esse protocolo a qualquer hora, porque ele é eletrônico. Não importa, não fica com essa confusão na sua cabeça. Vai na letra da lei, vai no que está escrito aqui na resolução. Então o prazo fixado em hora e que vencer depois do final do expediente, fica prorrogado para a abertura do protocolo no dia seguinte. Tudo bem? Vamos lá no artigo 53, que nos diz que, a partir do último dia para o requerimento de registro de candidato e até a data fixada no calendário eleitoral, os prazos relativos aos processos judiciais da eleição em curso serão contínuos e peremptórios e não se suspendem nem sábado, nem domingo, nem feriado. Aí é a loucura total. Período de eleição é período que o pessoal do Tribunal Eleitoral trabalha loucamente. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Vence prazo todo dia. Vence no sábado, vence no domingo, não interessa. Vai ter plantão, vai ficar aberto de sábado, domingo, de feriado, não importa, tá? Então toma cuidado com isso aqui, ó. A partir do último dia para requerimento de registro de candidato até a data fixada no calendário eleitoral, então, ó, a partir do registro do candidato até a data fixada no calendário eleitoral, os prazos relativos aos processos judiciais serão contínuos e peremptórios. Não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados. É direto, é paulada. Parágrafo 1º. Em ano de realização de eleição, a Secretaria do Tribunal permanecerá aberta aos domingos, aos sábados, aos feriados, em regime de plantão, segundo dispuser norma específica. Por isso que pode vencer prazo todo dia, porque a secretaria estará aberta sábado, domingo, feriado, e vai todo dia, você tem que cumprir as determinações. Ah, mas o meu prazo caiu num sábado. Normalmente, você teria que cumprir no sábado? Não.
Normalmente você deixaria para segunda-feira. E no período de eleição? No período de eleição caiu no sábado, você tem que cumprir no sábado. Não cumpriu no sábado, um abraço, porque está lá em regime de plantão funcionando, tá? Parágrafo 2º. Durante o processo eleitoral, os feitos das classes de registro de candidatura e reclamação e representação pelo descumprimento da lei das eleições terão prioridade na tramitação sobre quaisquer outros, ressalvados habeas corpus e mandado de segurança. Presta atenção aqui, eu falei, presta atenção aqui, ó. Durante o processo eleitoral, durante o período de eleição, os feitos, os processos que tratarem de registro de candidatura e de reclamação e representação pelo descumprimento da lei eleitoral têm prioridade sobre qualquer outro, salvo habeas corpus e mandado de segurança. Então, olha, no período das eleições, quais são os processos que têm prioridade? Os processos que tratam de registro de candidatura e os que tratam de reclamação e representação pelo descumprimento da lei eleitoral. Eles têm prioridade sobre qualquer outro, salvo habeas corpus e mandado de segurança. Então, à frente deles, mais prioritários que eles, só habeas corpus e mandado de segurança. Depois, esses processos aqui, ok? Artigo 54. Os prazos não especificados em lei ou neste regimento serão fixados pelo tribunal, serão fixados pelo presidente ou serão fixados pelo relator, considerando a complexidade do ato. Então, se a lei não fala nada, quem é que fixa o prazo? Ou é o tribunal, conforme o seu julgamento, o presidente ou o relator. Parágrafo 1º. Será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte ou do Ministério Público. Então, ato da parte ou ato do Ministério Público. Qual o prazo? 5 dias. Caso não seja fixado pelo juiz ou previsto em lei. Então, qual é a ordem? A ordem é a seguinte. Tem prazo previsto em lei? Vale o prazo da lei. Não tem prazo previsto em lei? É o juiz que vai fixar. O juiz não falou nada, o prazo é de 5 dias, tá? Prazo previsto em lei, vale o da lei. Não tem na lei, o juiz fixa. Não tem na lei, o juiz não fixou, regra de 5 dias. Parágrafo 2º. Mediante pedido das partes ou do procurador regional eleitoral, poderá ser admitida a prorrogação dos prazos por tempo razoável, claro, a critério do juiz, né? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, olha, o juiz falou assim, ó, faça tal coisa em 5 dias. E ainda nem saiu publicada a decisão do juiz. Antes de começar o prazo, eu vou lá e pratico o ato. Vale? Claro que vale. Antes de começar o prazo, não tem problema nenhum, será considerado tempestivo o ato praticado. O artigo 55 fala dos prazos para os juízes. Os prazos para os juízes do tribunal, salvo acúmulo de serviço e se de outra forma não dispuser a lei ou este regimento, são os seguintes. Qual é o prazo para despacho? 5 dias. Prazo de 8 dias para exame de processo de competência originária e recursal. Elaboração do voto, restituindo o processo à secretaria com relatório a fim de que seja incluído em pauta para julgamento. Então eu tenho 2 prazos para lembrar aqui, ó. Quais são os prazos para o juiz? Os prazos para o juiz são 5 dias para despacho, ou 8 dias para o exame de processo e elaboração do voto, devendo restituir os autos à secretaria com relatório para ser incluído na pauta de julgamento. Parágrafo único. Os feitos de natureza urgente serão apreciados levando em conta o tempo necessário para evitar dano irreparável ou perda de objeto. Aqui, os feitos de natureza urgente não entram nessa regra geral, né? Como ele é urgente, eu preciso fazer rápido. O que é rápido? Não sei o que é rápido. Vai depender do caso específico para eu poder estabelecer a celeridade necessária. Artigo 56. O prazo para o juiz eleitoral prestar informações, cumprir requisições
ou proceder às diligências determinadas pelo tribunal ou pelo seu presidente, é de 10 dias, se não lhe for outro assinalado. Prazo de 10 dias é para quê? É para o juiz prestar informações, cumprir requisições ou proceder às diligências determinadas pelo tribunal. Então vamos de novo, junto comigo. Tenho 3 prazos de juiz para lembrar. 5 dias para despacho, 8 dias para analisar o processo, redigir o voto e devolver para a secretaria, e 10 dias para cumprir as determinações do tribunal. 5 dias para despacho, 8 dias para analisar o processo, fazer voto e devolver para a secretaria, e 10 dias para cumprir determinação do tribunal. Estes são os prazos para os juízes eleitorais. E para os servidores? Artigo 57. O artigo 57 diz: o servidor terá prazo de 2 dias para a prática dos atos processuais, obedecida preferencialmente a ordem cronológica de recebimento dos feitos em secretaria. Então, qual é o prazo do servidor? 2 dias para a prática dos atos processuais, pela ordem preferencialmente que chegar na secretaria. Estão excluídos da regra do caput. Qual é a regra do caput? Aquela regra de que são 2 dias, os atos urgentes, assim reconhecidos pelo relator, e as preferências legais. Aí você tem que fazer mais rápido. A secretaria disponibilizará de forma permanente para consulta pública no mural eletrônico lista de processos recebidos, observada a ordem estabelecida no caput. E parágrafo 3º, após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais, ok? O que você precisa lembrar de importante aí? Você precisa lembrar que os prazos do juiz são de 5 dias, 8 dias e 10 dias, e o prazo do servidor é de 2 dias. Muita atenção nisso, toma cuidado com as questões da prova, faça com atenção, não se perca. A gente se vê logo. Até mais!